Olá, aqui é Diego Carneiro e hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo dos números índices. Em particular, a gente vai tratar hoje dos índices agregativos simples, que é uma evolução aqui do que a gente viu na aula anterior. Se você não viu o nosso vídeo anterior, eu recomendo que você dê uma pausa nele, eu vou tentar colocar no card para você poder visualizar ele antes de ver esse aqui. Considere então agora a situação em que a gente tem que avaliar a variação de preço de mais de um bem. Ou seja, eu tenho vários produtos que possuem preços e quantidades, e esses preços e quantidades eles estão variando ao longo do tempo. Então os nossos relativos não vão dar conta, né, desse tipo de análise, uma vez que eles só consideram a variação de preço e quantidade de um único bem por vez. Então por isso a gente vai ter que recorrer aos índices chamados índices agregativos, que são na verdade composições desses relativos. Primeiro vamos estabelecer então como nomenclatura que eu vou chamar aqui de PTI, QTI e VTI, o preço, a quantidade e o valor do produto I no mês T. E eu vou chamar aqui de P0TI, Q0TI e V0TI, os relativos de preço, né, quantidade e valor do produto I no mês T, tomando aqui como base T igual a zero. Lembrando que cada subscrito I aqui, né, vai indicar um produto. Então eu tenho N produtos, então eu vou ter N preços e N relativos de preço, quantidade e valor. Uma primeira proposta aqui para poder agregar os vários relativos de preço e quantidade foi proposta aqui por Bradstreet, o que é mais conhecido aqui como índice agregativo simples. Então a ideia dele é o seguinte: basicamente a gente constrói um novo índice agregado, em que ele vai ser a soma dos preços no período atual dividido pela soma dos preços no período base, no caso do índice de preço. Então aqui eu tenho o preço do bem 1, o preço do bem 2, até o preço do bem N, avaliado aqui em T, né? E aqui eu tenho o preço do bem 1 até o preço do bem N avaliado em 0. Então eu posso expressar isso como sendo somatório em PT, somatório em P0 dos N bens. Note que se eu dividir o numerador e o denominador por N, eu vou chegar nessa expressão aqui. Então isso aqui na verdade é a média dos preços no período atual e a média dos preços no período base. Então eu consigo fazer aqui P barra T dividido por P barra 0, indicando que isso aqui é a média. E analogamente a mesma coisa para quantidades. Então eu posso dizer que o índice agregativo simples, ele na verdade ele é um relativo de médias. Tem uma média no período atual dividido pela média no período base. Como o autor aqui alerta, né, o índice de Bradstreet ele tem sérias limitações. A principal sendo o fato de que ele vai estar somando preços e quantidades expressos em unidades de medida diferente. Uma adaptação então do índice de Bradstreet aqui seria o índice de valor, né? Que a gente pode definir aqui como sendo a soma de quanto foi gasto com todos os bens no período atual dividido pela soma de quanto foi gasto com todos os bens aqui no período base, né? Então isso seria com a adaptação que a gente chamaria aqui de índice de valor. Outra proposta de agregação dos relativos de preço ou quantidade é proposta aqui no índice de Sauerbeck, que nada mais é do que tomar uma média aritmética simples dos relativos de preço. Então aqui eu vou ter que o índice Sauerbeck vai ser o relativo de preço do bem 1 mais o relativo de preço do bem 2, etc, até o relativo de preço do bem N dividido por N, que é a quantidade de bens. Então eu tenho aqui o somatório dos relativos dividido por N. E de forma análoga aqui para a quantidade. Então note, né, que enquanto o índice de Bradstreet é um relativo de médias, o índice de Sauerbeck é uma média dos relativos. O uso da média aritmética ele pode ser questionável. Então foram propostos médias alternativas. Eu posso replicar o mesmo índice de Sauerbeck, só que utilizando, ao invés da média aritmética, a média harmônica, bem como a média geométrica. Então, dado que a gente viu, né, os principais índices agregativos simples, vamos ver se eles atendem aquelas propriedades desejáveis para os números índices que foram vistos no vídeo anterior. O quadro abaixo ele vai trazer então um resumo das propriedades que são não atendidas por cada um dos índices. Nossos principais índices aqui são de média aritmética, que é o índice Sauerbeck, e a média harmônica e média geométrica. A gente vê que o índice que considera o uso de média aritmética, ele atende o critério da identidade, mas não atende nem a reversibilidade, nem a circularidade, nem a decomposição das causas. A mesma coisa para o índice que utiliza a média harmônica, mas já o índice que usa a média geométrica, ele tem a vantagem aqui de atender tanto a reversibilidade quanto a circularidade, ao passo que ele não atende a decomposição das causas. É isso, a ideia hoje era apresentar esses índices agregativos simples, e no próximo vídeo a gente vai tratar dos índices agregativos ponderados, que são os índices mais comumente vistos no dia a dia do economista. É isso, muito obrigado e até a próxima.